Bem-vindos ao episódio 4 da série A Igreja Primitiva. Hoje a pergunta é: quem mandava na igreja? Vamos falar sobre liderança. Então, quem mandava na igreja? Para a gente entender como a igreja lá no comecinho se organizava, a gente precisa olhar bem de perto para a estrutura dela. E olha, não era algo aleatório não. Era um desenho, sabe? Muito bem pensado para garantir duas coisas ao mesmo tempo: a saúde espiritual e também o cuidado prático das pessoas. Bom, e como toda boa construção, tudo começa pelo alicerce, não é mesmo? No caso da igreja, esse alicerce, esse fundamento, era algo único, uma coisa que aconteceu uma vez só e que nunca mais se repetiria. Mas quem exatamente formava essa base? Pois é, os apóstolos. Pensa neles como as pedras de fundação de um prédio gigantesco. Essas pedras são colocadas uma única vez e pronto. O papel deles era exatamente esse. O testemunho que eles deram por terem sido testemunhas oculares da ressurreição de Cristo virou alicerce firme sobre o qual toda a igreja seria construída. Por isso eles tinham a autoridade para estabelecer a doutrina, o ensino fundamental que ia guiar a igreja dali para frente. Ok? Então a gente já entendeu o fundamento, os apóstolos. Base sólida, única. Mas e depois? E no dia a dia? Quem é que ia cuidar das comunidades, da liderança espiritual, do pastoreio contínuo? Bom, é isso que vamos ver agora. Como essa liderança contínua se desenvolveu. E aqui a coisa fica bem interessante, porque quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente encontra três termos diferentes que, no fundo, descrevem a mesma função de liderança. Olha só: presbítero, que tem a ver com maturidade, com sabedoria; bispo, que já aponta mais para a supervisão, para o governo; e pastor, que é a ideia de cuidar, de alimentar o rebanho, sabe? Como um pastor faz com as ovelhas. Ou seja, três palavras para uma única e mesma missão. E essa citação de Atos amarra tudo isso de um jeito perfeito. Repara só, o texto diz que o Espírito Santo os colocou como bispos com o propósito de pastorearem a igreja. Viu só? Os dois termos ali, juntinhos, descrevendo o mesmo grupo de pessoas. A missão era essa, bem clara: guardar, proteger e alimentar o povo de Deus. Tá, mas aí fica a pergunta, né? O que era o mais importante na hora de escolher esses líderes? Seria, sei lá, uma habilidade incrível de gestão? Uma experiência em negócios? Nada disso. A prioridade, e era uma prioridade absoluta, era o caráter. O caráter moral, o caráter espiritual. A qualificação mais importante vinha de dentro para fora. E para não deixar dúvida, a primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 3, dá uma lista bem detalhada. E é impressionante observar o padrão. O que se buscava era um caráter que fosse moldado pelo Evangelho. Ser irrepreensível, sóbrio, hospitaleiro, apto para ensinar, percebe? Todas essas coisas descrevem uma pessoa cuja vida, por si só, já era um testemunho vivo da fé que ela professava. Só que a liderança espiritual, por mais crucial que fosse, não era a única necessidade. A igreja estava crescendo e crescendo rápido. E com esse crescimento surgiu um desafio bem prático, digamos assim. E esse desafio acabou exigindo a criação de uma função totalmente nova. Lá no livro de Atos, no capítulo 6, a gente vê esse problema acontecendo na prática. É um problema real. A comunidade cresceu e com mais gente vem mais necessidades, coisas do dia a dia. E o que aconteceu? Os apóstolos, os líderes, estavam gastando tanto tempo com essas questões que estavam sendo desviados da sua missão principal, que era a oração e o ministério da palavra. Alguma coisa precisava mudar. A estrutura tinha que evoluir. E a solução que eles encontraram foi genial, foi uma solução sábia e, ao mesmo tempo, super espiritual. Surgiu uma reclamação sobre a distribuição de comida para as viúvas. O que eles fizeram? Primeiro, estabeleceram prioridades. E segundo, delegaram a tarefa. E foi daí que nasceu o ofício dos diáconos, um grupo de pessoas dedicadas a esse serviço prático, justamente para que as prioridades espirituais fossem mantidas e, o mais importante de tudo, para que a unidade da igreja fosse preservada. E foi com essa decisão que a função do diácono se tornou oficial. Eles se tornaram literalmente o braço de serviço prático da igreja. A responsabilidade deles era garantir que as necessidades físicas, materiais, do dia a dia da comunidade fossem atendidas. E isso, claro, liberava os pastores, os presbíteros, para poderem focar naquilo que era a sua principal tarefa, o alimento espiritual. Então vamos recapitular. Como é que todas essas peças se encaixam? Como essas funções trabalham juntas para criar uma casa espiritual bem organizada, bem ordenada? Vamos juntar tudo agora. E olha só que beleza essa estrutura completa. De um lado, os presbíteros, com foco no governo espiritual e no ensino.
Do outro, os diáconos, com foco total no serviço e no cuidado prático. Eles são complementares. Juntos, garantiam que a igreja fosse saudável nas duas frentes, tanto na doutrina, na palavra, quanto na ação, nas obras. Uma estrutura realmente poderosa. Pois bem, com essa estrutura de liderança bem definida, com esses papéis claros, a igreja estava, de certa forma, se preparando para o que vinha pela frente. E precisava estar. Porque no episódio 5, a calmaria acaba. Vamos ver como a igreja cresceu no meio do fogo, perseguição e desafios externos.